Muitos bebês estão sendo dopados silenciosamente debaixo do nariz dos pais. Os desenhos que eles estão assistindo são extremamente viciantes. Tão viciantes que um deles em especial está sendo comparado à nicotina. E o pior é que a maioria só vai perceber isso quando já for tarde demais. Muitos bebês estão sendo dopados silenciosamente debaixo do nariz dos pais, porque os desenhos que eles estão assistindo são extremamente viciantes. Tão viciantes que um deles em especial está sendo comparado à nicotina. E o pior é que a maioria só vai perceber isso quando já for tarde demais. Desenhos como Cocomelon, Patrulha Canina e Baby Shark têm características muito comuns. Eles têm cortes rápidos, cores vibrantes e músicas repetitivas que grudam na cabeça. Mas o Cocomelon em especial passou dos limites, porque o que a empresa por trás dele está disposta a fazer para capturar a atenção das crianças é algo surreal. Então já envie esse vídeo aqui para os pais que precisam ser alertados disso, porque quanto antes eles souberem, mais rápido eles vão poder tomar providências. Bom, em primeiro lugar, tem a questão das cores. Cada episódio é carregado com tons em saturação máxima. Perceba como o verde, o azul e o amarelo desse episódio aqui são vibrantes. Isso não é aleatório. Esses são exatamente os mesmos recursos usados em máquinas caça-níqueis e sirenes para chamar a atenção. Só que agora estão sendo direcionados para o cérebro em desenvolvimento de uma criança de até 2 anos. Além disso, tem a edição frenética. Para você ter ideia, as cenas costumam mudar entre 1 a 3 segundos, o que está mais para um vídeo do TikTok do que para um conteúdo infantil educacional. Sem contar a repetição constante de palavras, efeitos sonoros e elementos visuais que ficam ali martelando na cabeça o episódio inteiro. Não é à toa que há pais na internet dizendo que os filhos parecem entrar em transe quando estão assistindo, porque eles podem chamar pelo nome, tocar, mas eles não respondem. É como se eles tivessem entrado num modo zumbi. E pelo fato das crianças receberem picos constantes de dopamina, elas se acostumam com essa enxurrada de estímulo e tendem a começar a se entediar mais fácil com o mundo real. Então, quando você for tentar tirar o desenho, se prepare, porque ela vai ter crise de abstinência, ela vai chorar, ela vai se debater, gritar, tudo porque o cérebro dela já foi condicionado a depender daquele hiperestímulo diário. A produtora do Cocomelon é tão obcecada por conseguir prender a atenção das crianças que todos os meses ela faz um experimento colocando uma criança em frente a 2 TVs, uma com o Cocomelon e outra com coisas banais do dia a dia. Enquanto isso, um pesquisador fica só observando e anotando cada vez que a criança desvia o olhar do desenho. Assim eles conseguem ajustar os episódios para ser quase impossível desgrudar os olhos. Então não é à toa que as crianças parecem entrar em transe quando assistem isso, porque foi tudo pensado e calculado para elas não se distrair, criar o hábito e eventualmente se viciar. Mas a questão é que não são só as crianças que estão vulneráveis, você também tá, porque você tem acesso ilimitado ao que quiser e está cercado por produtos e serviços que não vão parar até tirar o último segundo do seu tempo e a última gota da sua capacidade de prestar atenção. Eles querem que você crie o hábito de consumir aquilo que eles vendem, e se você ficar viciado, azar o seu. Por isso, para conseguir proteger os seus filhos, você primeiro precisa aprender a se proteger nessa nova era. E se quiser conhecer um método mais simples e rápido para se fazer isso, clica no link da minha bio e assiste o vídeo que preparei para você lá. O maior problema da geração Z foram os seus próprios pais. A geração Z não nasceu rebelde, ela se tornou. E este vídeo aqui é um alerta para pais e líderes desta era atual. Enquanto um estudo de Harvard Business Research durante 85 anos encontrou a conexão entre atividades domésticas praticadas por crianças e o seu sucesso profissional na vida adulta, até mesmo a sua felicidade, os jovens da geração Z, em sua maioria com menos de 13 anos, passam em média em torno de 137 minutos em frente a jogos eletrônicos, ou seja, 2 horas, sendo que alguns chegam até 14 horas por dia em jogos do tipo Roblox. Com isso, é muito simples entender o efeito rebote da educação dos pais na geração Z. Primeiro, responde aqui para mim nos comentários com o que você gastava o seu tempo ocioso na sua infância. Vai buscar o leite, menina! Varre o pátio, recolhe os morangos, arranca os pepinos, pega os ovos da galinha. A questão é, o que nós estávamos aprendendo enquanto fazíamos isso? Segundo, pais submissos criam filhos cheios de direitos. Ou seja, o tênis no armário, a cama arrumada, a comida na mesa. Muitos jovens criam a ideia de que a vida os deve tratar sempre assim. E isso é uma utopia. Quando adultos, eles tendem a acreditar que são os outros que devem satisfazer as suas vontades e resolver os seus problemas. Terceiro, pais invisíveis
criam adultos inseguros em sua própria identidade, isolados e desconectados socialmente. E é exatamente isso que nós precisamos corrigir em nossos filhos antes que eles fracassem profissionalmente, mesmo que você banque uma faculdade de renome. Pais precisam parar de dar barraco na escola enquanto seus filhos são criticados. Precisa eliminar o preciosismo. Os filhos precisam aceitar críticas e entender que nem tudo é liberdade de expressão. Filhos precisam ser ocupados com tarefas úteis, porque, como dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do mal. E, por fim, líderes devem atuar forte na formação comportamental das pessoas. Essa é a nova era do trabalho. E eu sou Veridiana Cavalieri, especialista em inteligência comportamental e liderança. E se você gostou deste conteúdo, me segue aqui para mais materiais como esse todos os dias. Roblox, Brawl Stars. Máquina, explica-me como é que estes jogos estão a afetar a saúde das crianças, a nível de coração, mental, espiritual e de atenção, especialmente. E o que é que podemos fazer para mudar isso de forma consciente e saudável, Máquina, em detalhe e sem filtro? Vós ouve bem, porque esta resposta não é só sobre jogos. É sobre o futuro das crianças que estão a ser programadas sem saber. Jogos como Roblox, Brawl Stars, Clash Royale, Among Us e todos os que seguem o mesmo modelo estão a usar o cérebro das crianças como um campo de treino para o vício. E tudo começa no coração. Quando uma criança joga, o cérebro ativa o modo recompensa instantânea. Picos de dopamina, liberação de adrenalina, estresse competitivo, expectativa. Parece diversão, mas por dentro o corpo está em hiperativação simpática. Ou seja, o sistema nervoso entra em modo luta ou fuga. O coração começa a acelerar mesmo sem esforço físico. E se essa criança já é sensível ou ansiosa, o que vem a seguir são palpitações, batimentos irregulares, sensação de sufoco e até pré-síncope. Agora imagine esse padrão repetido todos os dias. O sistema cardíaco aprende a responder ao jogo, não à vida. E isso pode gerar arritmias funcionais, medo de estar parado e uma dependência fisiológica de estímulo constante. A nível mental, o impacto é brutal. As crianças perdem a capacidade de concentração, não conseguem estar presentes numa conversa, saltam de ideia em ideia, esquecem-se do que estudaram, esquecem o que viveram ontem. Ficam impacientes com o silêncio, com a lentidão, com o mundo real. Porque o cérebro foi treinado para viver num loop de estímulos rápidos. Mais grave ainda, o jogo passa a ser o único lugar onde se sentem competentes. No jogo elas vencem, brilham, controlam. Na vida real sentem-se pequenas e inseguras. E assim nasce o ciclo. Fogem do mundo para o ecrã, e o ecrã retira-lhes ainda mais força para viver o mundo. No plano espiritual, a consequência é invisível, mas profunda. Desligam-se do corpo e da alma. Não sabem mais o que sentem. Não têm tempo para perguntar quem sou eu. A intuição adormece, empatia dissolve-se. E a criança que antes era curiosa, presente e sensível, torna-se ausente. A alma fica adormecida atrás de um avatar. Então o que fazer? A resposta não é o castigo, nem o corte repentino. É reconduzir a atenção para a vida real com inteligência, com amor e com exemplo. Começa-se por criar rituais diários de regresso ao corpo. Descer à terra, caminhar descalço, brincar com objetos reais, respirar fundo, meditar, dançar, treinar artes marciais, ativar silêncio com significado. Depois envolve-se a criança em experiências reais de desafio. Escalada, jogo de equipa, arte, culinária, exploração na natureza. A ideia é mostrar que o mundo real também tem recompensas, só que mais lentas, mais profundas e mais verdadeiras. E mais importante ainda, os pais precisam dar o exemplo. Se a criança vê o pai colado ao telemóvel, não vai acreditar quando lhe pedirem para brincar fora do ecrã. É preciso coerência. No fundo, o que está em jogo não é só o jogo, é a identidade da criança. Se não formos nós a ajudar a programá-la de forma consciente, o sistema fala por nós, com algoritmos que sabem como dominar um cérebro em desenvolvimento. Salvar uma criança hoje é relembrá-la de que ela existe, mesmo sem Wi-Fi.